Com Deus, sejam todos bem-vindos à nossa EBD da Glória. Você que nos assiste neste momento ou em outro momento, que Deus esteja abençoando também a sua vida. Temos esse privilégio de estarmos todos os domingos aqui pela manhã, às 9 horas, estudando a Palavra de Deus e nesta comunhão gostosa, agradável, junto com o povo de Deus. Todos os domingos na casa do Senhor, no dia do Senhor. Então sejam todos bem-vindos. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Atos, capítulo 13, mês de missões, mês do aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. No dia 12 de agosto nós comemoramos, fizemos um culto público aqui, de gratidão a Deus pelos 166 anos da Igreja Presbiteriana em solo brasileiro. Então o mês de agosto é considerado o mês de missões da igreja. Por isso que nós estamos falando de missões esses dias. Temos já divulgado a nossa conferência missionária, porque entendemos que missão é um ministério que todas as igrejas bíblicas, cristocêntrica, compromissada com missões, com a vontade de Deus, deve fazer a tempo e fora de tempo. E hoje nós vamos, mais uma vez, caminhar nesse tema. A igreja que envia, tendo como texto básico Atos 13, de 1 a 3. Atos 13, de 1 a 3. Vamos colocar em pé, rapidamente, e depois nós vamos assentar e assim vamos começar a falar desse tema nesta manhã. Vamos ler juntos, irmãos? Atos 13, versículo de 1 a 3. Atos 13, de 1 a 3, nos fala assim, todos juntos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Nanaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Senhor Jesus, a igreja de Antioquia, Deus, para nós, é uma referência da obediência do ID do Senhor Jesus. Uma igreja que cumpriu de forma cabal esse ministério. E aqui está, Deus, a Igreja Presbiteriana da Glória. Estamos, Deus, nos esforçando muito, muito, Senhor, para fazer e colocar cada vez mais em evidência este compromisso com missões. Por isso nós precisamos do Senhor, Deus. Precisamos entender a Tua Palavra e compreender a Tua Palavra. Precisamos, Deus, termos no nosso coração o sentimento da importância desse tema e a prática desse tema constantemente na igreja. Por isso a Igreja Presbiteriana da Glória, Deus, se rende ao Senhor e pede ao Senhor que nos ajude a fazer missões. Nos ajude, Deus, não somente cooperar financeiramente, que também faz parte, é de suma importância, mas que nós sejamos uma igreja também, Deus, missionária, aqui, ali e lá, em todos os lugares. Que cada membro seja, Deus, investido da unção, cheios do Espírito, e assim anuncie, Deus, o Teu nome, esta graça anunciada, que é Jesus, a todos os corações. Que nós sejamos insaciáveis, meu Pai, por trazer vidas à Tua casa e falar do Teu nome àqueles que carecem de ouvi-los. Dai-nos essa sede, essa fome, Deus, de fazer missões. Não deixe esta igreja perecer, Deus. Não deixe esta igreja, Deus, desistir desse projeto. Mas que essa igreja continue fazendo, Deus, ampliando esta visão. Chegando, Deus, nos lares, nas ruas. Chegando, Deus, nos lugares carentes da Tua Palavra. E enviando vidas e cooperando financeiramente com aqueles que o Senhor tem levantado através do Espírito Santo de Deus. Contudo, eu agradeço por esta igreja, agradeço pelos dizimistas, por aqueles que ofertam, agradeço por aqueles, Deus, que têm trabalhado na Tua obra e clamo para que outros e outros, Deus, sejam também alcançados por esta graça e venham junto conosco caminhar, Deus, fazendo esse trabalho que é do Senhor e para o Senhor. Abençoa, Deus, cuida desta igreja, cuida das almas que carecem do Senhor e fala nesta manhã aos nossos corações. Venha, Deus, nos desafiar e venha nos abastecer de tudo, Deus, que é necessário
para fazer missões em nome de Jesus. Amém. Poder assentar, amados. A igreja que envia. Missões, dentro desse tema, eu quero considerar primeiro, irmãos, que nasce numa igreja local. Frisa isso no seu coração aí. Coloque em negrito. Missão ou missões nascem da igreja local. Aqui é a base das missões. Nós somos uma base missionária. Eu já falo e reiteradamente eu falo, aí no sentido mais de alertar a igreja e despertar a igreja, que se uma base missionária ela desaparece, todos aqueles degraus construídos acima dessa base, a tendência é ruir, é desabar, é terminar, acabar. Então a igreja local ela é de suma importância no papel missionário. Então ela é a base de tudo. É daqui que nós contribuímos, é daqui que nós enviamos, aqui que nós oramos. E aqueles que estão na linha de frente oram por nós, intercedem por nós, porque eles sabem disso, eles têm consciência disso. Que o trabalho deles, o ministério deles, para ser bem-sucedido diante do que Deus tem colocado, diante dos desafios que Deus tem colocado em suas mãos, eles precisam dessa base. Você pode perguntar a qualquer missionário, se a igreja desaparecer, o trabalho dele também vai desaparecer. Então, todo esse ministério fica prejudicado, por isso que a igreja precisa se fortalecer. E a igreja se fortalece fazendo missões, revitalizando em almas, em vidas, né? Trazendo novas pessoas para este campo missionário, para esta base missionária, envolvendo com isso. Segundo, eu acredito que se missões nascem na igreja local, a missão, para ser bem-sucedida e ser uma missão, um projeto missionário autêntico, verdadeiro e com, assim, certeza, né, dentro de uma convicção de que vai dar resultado, esta base missionária, que é a igreja local, ela precisa ser cheia primeiro da palavra de Deus. Ela precisa conhecer a palavra de Deus. Ela precisa amar a palavra de Deus. Ela precisa pregar a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus. Ela não pode fugir dessa essência que é a palavra, sola escritura. Uma das bases da reforma, da igreja reformada, somente a escritura. Ela é inerrante, é a palavra de Deus. É o mandamento de Deus para a igreja. Então, precisamos centralizar a palavra no culto. Precisamos centralizar a palavra nos estudos bíblicos. Precisamos centralizar a palavra nas nossas devocionais. Precisamos conhecer. E uma vez conhecendo, praticar. Então, se nós queremos ser cada vez mais uma base missionária efetiva, sólida, bíblica, a igreja também precisa estar nesta base, cheia da palavra de Deus. Uma identidade da igreja. Aqui, ensina a palavra e prega a palavra. Assim estaremos, fazendo discípulos. E esses discípulos, alguns serão missionários, que serão enviados, e sendo enviados, eles levarão também esta cultura no sentido de ministrar e ensinar a palavra de Deus. Então, para sermos uma base missionária, a igreja precisa estar centrada na palavra de Deus. Não tem outra base. Qual a segunda? Aliás, tem outra segunda base, né? Depois da palavra de Deus, quando nós olhamos para a igreja de Antioquia, nós vamos ver isso lá, nós vamos ver que era uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós trabalhamos antes desse mês missionário algumas atitudes da igreja, que a igreja precisa ter. Oração, jejum, leitura, oração com a palavra, enfim, ministramos isso aqui. Vamos voltar de novo a algumas práticas da igreja, depois desse mês de agosto. Mas para que uma igreja seja cheia do Espírito Santo, essa igreja precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Precisa desejar o Espírito Santo de Deus. Eu penso muito no Pentecoste, quando eu leio a palavra e penso em avivamento ou reavivamento, em restauração de igreja, né? Eu vou e
lá no livro de Atos e vejo o dia do Pentecoste e fico nas minhas orações e meditações dizendo assim: Senhor, faz de novo. Desça sobre nós com o Espírito Santo de Deus. Venha como um fogo consumidor sobre nós. Nos encha do teu Espírito, para que a igreja possa sair das suas quatro paredes e anunciar as boas novas de salvação em todos os cantos. Faz de novo. Porque até então nós não estamos vendo esse ardor, esse queimar, esse fogo pela pregação da palavra fora das quatro paredes da igreja. Faz de novo, Senhor. Mas para que a igreja seja cheia do Espírito Santo, nós vamos ver na igreja de Antioquia, irmãos, quando fala ali dos nomes dos mestres, dos autores, né? Diz lá que eles estavam servindo ao Senhor. Além do seu serviço ao Senhor, havia algo mais. Dá uma olhadinha para mim aí, por favor, no versículo 2. O que está dizendo lá? Olha só, servindo eles ao Senhor e o quê? Jejuando, orando. E eu já falei, não tem como você jejuar sem orar. Você precisa orar primeiro para depois subir o degrau do jejum. Então, quando eu vejo uma igreja jejuando, é porque o primeiro degrau já foi vencido, ou seja, é uma prática rotineira da igreja que é a oração. Particularmente, eu não vejo isso na Igreja Presbiteriana da Glória. Não vejo. Vejo pontualmente uma ou outra pessoa orando. Glória a Deus, isso tem nos sustentado. Graças a Deus, não desanime, continue orando. Você que ora, você que vem à igreja orar, continue orando. A sua oração é de suma importância para que a igreja permaneça. Embora sendo pouco, falando na sexta-feira da vigília, nós falamos que uma fagulha, uma faísca pode provocar um grande incêndio. Então a sua oração, mesmo que seja quase um monólogo, um ato individual ao Senhor, não esqueça disso. É uma faísca que pode acender uma grande fogueira. Continue. Mas como igreja, dentro de um ajuntamento, nós não temos visto isso na igreja. E se isso não acontece, primeira base, que é a palavra de Deus, ela não tem o seu efeito no coração do pecador. A palavra passa a ser apenas um conhecimento natural das nossas habilidades intelectuais, da nossa visão própria, mas ela não vai surtir o efeito como aquela faca de dois gumes que entra, que penetra, que separa, que muda a história das pessoas. Então, quando nós falamos de reunião de oração na igreja, vigília, é muito fácil você riscar da agenda do coração essa reunião. É tão fácil que você não tem muitas vezes nem constrangimento. E talvez no momento que você cancela, agora essa palavra cancelado, né? É muito em moda. Você sequer volta para Deus e fala assim: será que estou fazendo corretamente, trocando esse momento de oração com os meus irmãos, por este ou por essa que é a situação que você vai vivenciar? Eu falo porque estou presente nas reuniões. Eu estou presente nas reuniões, com exceção de 6h30 da manhã. Mas todas as reuniões de oração da igreja eu estou presente. Se a igreja não ora, ela não chega ao ponto de jejuar. E se ela não ora e não chega ao ponto de jejuar, veja bem, a palavra de Deus não tem seu efeito. E logo, o Espírito Santo está em silêncio. Veja bem, ficar em silêncio não significa que ele está ausente. Ele está presente e sempre estará presente. Eis que estou convosco, o quê? Falamos isso domingo passado. Eis que estou convosco a todos os dias, até eu creio nesta palavra. Que Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, a promessa dele. Não estamos sozinhos. Mas o silêncio tem sido uma verdade do Espírito Santo. Talvez nós tenhamos visto o Espírito Santo falar com outra pessoa, atuando na sua vida, conforme a sua intimidade com Deus, isso é verdade, mas é você e Deus, não está em mim perceber isso. Mas como igreja e ação de igreja de forma coletiva, o Espírito Santo ainda não nos sacudiu para que possamos ter uma experiência tremenda com Deus.
para termos resultados na nossa pregação e na missão missionária local e assim também em outros lugares. Então a igreja, a base missionária, a igreja que envia a base missionária, nasce na igreja local. Nasce na igreja que tem a Bíblia, né, a palavra de Deus como referência no ensino, na ministração, mas também uma igreja que tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é alcançado com as suas ações sobre nós, quando essa igreja se prostra, clama, vive uma vida de oração diante dele. Clamamos, faz de novo, Senhor, queremos viver um Pentecoste. Passar um tempo na igreja, passar um tempo ministrando a palavra, passar um tempo vivenciando as palavras e não experimentarmos uma ação plena do Espírito Santo sobre nós. Quebrantamentos, arrependimentos, curas, aquilo que Deus queira fazer. Pessoas adentrando a porta não para chacoalhar o culto, mas adentrando a porta da igreja, se lançando ao chão e dizendo assim: sou pecador, sou miserável, eu preciso de Jesus. Pessoas que antevê a porta do inferno em chamas, e uma chama eterna bem próxima de ti, e percebe que seu estado pecaminoso é a consequência, é o porquê do que essa chama eterna se aproxima dele, e ele sente aquilo, algo terrível, abominável aos seus olhos. Ele percebe que se ele não se arrepender dos seus pecados, aquela chama será a sua companhia ao longo da eternidade. E ele se volta e corre e se lança aos pés do Senhor em lágrimas, porque antever o inferno como se fosse a sala do seu quarto, que antecede ao seu quarto. E se não houver o arrependimento do pecado, o destino dele é o inferno, é ficar nessa agonia por toda a eternidade. Só com a ação do Espírito Santo, só com a oração, com vontade vamos fazer isso. Se a igreja não perceber isso, nós somos uma agência missionária em silêncio, aguardando o agir do Espírito Santo para nos comissionar. E a palavra comissionar, né? Aliás, a palavra ungir na Bíblia, né? Ungir significa autorizar. Você está sendo autorizado aí. Então, enquanto não estivermos essa vida, esse alcance da palavra e da oração, o Espírito Santo está sobre nós, mas ainda não nos autorizou a fazer. Não somos ungidos a fazer missões para que seja algo assim contundente, poderoso na história e na vida da igreja. Então nós temos aqui hoje um grande desafio, que é mostrar à igreja, mostrar a nós que estamos participando da igreja nesses dias, o papel ativo da igreja no que diz respeito ao envio e fazer missões. Então vamos lá, queridos. Vamos para o versículo 1, por favor, querido, versículo 1. Vamos ficar só em Atos 3, depois a gente vai dar um passeiozinho, mas por enquanto vamos lá. Leia comigo, igreja, por favor. O que está aí nesse primeiro versículo de Atos 3, versículo 1? Vamos lá. Havia onde? Na Igreja Presbiteriana da Glória. Vamos? É isso aí que está aí na sua tradução? Não? Muda aí, você errou o texto. Havia na Igreja Presbiteriana da Glória, tem isso não? Tem certeza? Ô, dó, podia ter, né? Mas vamos lá então, vamos todos juntos? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Fica na primeira frase: havia na igreja de Antioquia profeta e mestres, né? Aí foram citando nomes dos homens ali que estavam ali. Ou seja, a igreja missionária, uma igreja saudável, ela é missionária. Ela tem uma base missionária. Então, para que a igreja possa enviar, ela tem que ser uma igreja saudável. A igreja saudável eu considero que é aquela que tem uma base missionária. Então, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, mas havia também uma base missionária forte. A igreja missionária é o primeiro a ensinar as palavras de Deus, a meditar. Então, uma igreja missionária é aquela igreja que ensina, que tem a base do ensino. Então, ela, antes de enviar, antes dela delegar,
ela ensina, ela ministra a palavra de Deus, ela forma discípulos, ela faz discípulos. É assim que a igreja trabalha. Não há como enviar se nós não temos ensinado a palavra, não temos dado a base missionária que é a palavra de Deus. Então a igreja missionária é uma igreja que ensina, que tem essa pedagogia do ensino da palavra de Deus. Porque antes de fazer missões, enviar, ela tem essa base dentro de si, que é o ensinamento da palavra de Deus. Então uma igreja que não se alimenta da palavra de Deus, jamais ela será o quê? Uma igreja missionária, jamais ela será uma base missionária. Jamais ela poderá dizer que é uma igreja bíblica, cristocêntrica. Jamais ela poderá dizer que é uma igreja obediente à palavra de Deus. Missões, irmãos, é o carro-chefe do evangelho, do que Deus colocou como missão nossa. Você vai encontrar isso no Velho Testamento, você vai encontrar isso no Novo Testamento. Nós vamos ver isso com o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, a quem enviarei? Você vai encontrar isso no próprio coração de Deus, quando levanta um profeta conhecido, muito conhecido como nós, é o meu profeta favorito, que é o Jonas, e fala: vai à cidade de Nínive. Você vai encontrar isso no Novo Testamento, na igreja primitiva. Você vai encontrar isso Jesus fazendo missões, separando a grande comissão de 2 em 2. Os discípulos rodaram as cidades, pregando a palavra de Deus. Então, se há sim um tema central que precisa ser obedecido e praticado, é a questão de fazer missões na igreja. Não tem como olharmos para a direita ou para a esquerda, não tem como nós ignorarmos isso. Se queremos ser uma igreja verdadeira, a igreja precisa se alimentar da palavra de Deus, e uma vez se alimentando da palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, ela está apta a enviar missionários e também fazer missões. Dá uma olhadinha em 2 Timóteo 2,2, por favor, 2 Timóteo 2,2. Olha como é amplo. Olha como é verdadeiro, 2 Timóteo 2,2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, o quê? Isso mesmo o quê, igreja? Transmite a homens fiéis e também idôneos para o quê? Instruir a outros. É um ensinando o outro. Transmite aos homens fiéis. Então, a igreja se alimenta dessa palavra, ensina, ministra e envia. Então, essa última parte precisa ser feita. Nós vemos que os dois extremos, muitas vezes, é perigoso. O primeiro extremo é você querer só a palavra, ter só o conhecimento da palavra, mas não ter a prática da palavra. O envio. Centralizamos tudo no púlpito do domingo à noite. Em 40 minutos, queremos expor todos os conhecimentos bíblicos, mas após o amém, fechamos a igreja e retornamos só no outro domingo para mais 40 minutos da exposição da palavra. E tem muitas pessoas que pensam que isso que é o importante. Isso que é o necessário, que é o suficiente. Não é. Não é. Não é bíblico. Pessoas que querem somente que o púlpito seja eficaz. E que tudo fique nas quatro paredes. E ao fechar o templo, nós esquecemos do ID. E voltamos sim no próximo domingo para ouvir mais uma porção. E assim não praticar nada daquilo que o Senhor tem nos ensinado. O púlpito é importante. Na igreja presbiteriana, na igreja reformada, é o centro do culto. A palavra está no centro. Por isso que o púlpito fica no centro. O púlpito fica no centro aqui, para que todos possam ver a palavra. Isso tem um sentido. Jamais no canto, lá ou aqui ou ali. É no centro, para que todos vejam a importância da palavra. Mas se ficarmos só nisso, esse extremo é perigoso. A igreja envelhece e não há renovação. E está fadada a prejuízos tremendos no futuro. E prejuízos espirituais, com outras almas que precisavam ouvir e não ouviram, porque a igreja ficou centrada apenas no púlpito. O púlpito era suficiente.
Não descemos do púlpito, permanecemos no púlpito. O outro extremo também é perigoso. Você pensar só em missões e não pensar no ensinamento verdadeiro, puro, de extrema importância da palavra de Deus. Pessoas que não leiam a Bíblia, pessoas que não têm tempo para meditar na palavra, pessoas que não têm tempo para ouvir a palavra de Deus. Mas têm vontade de fazer missões, mas não conhecem a palavra. Quando nós não conhecemos a palavra, nós cometemos erros, irmãos. Significa que nós não queremos nos submeter à palavra. E se não submetemos à palavra, estamos discipulando alguém para também não submeter à palavra de Deus. Uma coisa puxa a outra. E o risco de ensinar e fazer discípulos com palavras e pensamentos errôneos é grande. Inculcar coisas erradas, é grande esse perigo, se nós não conhecermos a palavra. Então, muitos dão ênfase que tem evangelizar, mas não querem estudar, não querem se preparar, não querem conhecer a essência da palavra. Mas sabe que Cristo salva e sai por aí gritando a plena voz, que se não se arrepender estarão no inferno. Mas eles não conhecem a palavra. Não se submete à palavra. Não houve um preparo espiritual para isso. Lembra aqui na igreja de Antioquia, com jejum, oração, com imposições de mão, de dentro da igreja, numa aprovação completa da Assembleia Solene, no envio daqueles homens a fazer missões, Barnabé e Saulo. É assim que funciona. Então, há uma obrigação de transmitir aos homens fiéis essa palavra de Deus. Então, a igreja bíblica, ela precisa preparar, através da palavra, buscar na oração esse desejo de fazer missões, de dizer, Senhor, nós precisamos fazer aqui, ali e lá, porque é ministério, é vontade de Deus, e esta a obra precisa ser feita. Foi confiada à igreja o fazer missões. Há sempre alguns assim mais enfáticos, né, traz sempre uma ilustração à luz das Escrituras, dizendo que os anjos desejaram fazer, e Deus falou assim, não, vou entregar aos homens. Não é isso que a gente fala? Que os anjos, percebendo tanta necessidade, a importância e a alegria que Deus tem de ver alguém fazendo missões, os anjos falaram assim, não, eu quero isso aí para mim. Aí Deus falou, não, isso aí vai ser aos homens pecadores, carentes da graça de Deus. Olha só, irmãos, talvez seja porque a nossa natureza pecaminosa e a nossa carne milita com o Espírito, nós demoramos muito para perceber a importância e o valor de fazer missões. E essa menina dos olhos de Deus, que é missões, foi dada a mim e a você, a igreja. Deus separou esse trabalho, esse ministério para a igreja, e não para os seres sobrenaturais. Para mim e para você. Mas que o sobrenatural se faz presente e atua em nós, que é o Espírito Santo de Deus, para que esta obra seja feita. Vamos lá para o segundo ponto. O primeiro nós acabamos agora, dizendo que é uma igreja saudável, né? É uma igreja que tem uma base missionária sadia, Bíblia e oração, e assim fazer missões. Segundo, vamos para o versículo 2, nós lemos, vamos ler de novo. Se temos a igreja como base de missões, né? Missões verdadeiras, vamos ver agora que missões nasce de oração e nasce também da comunhão com Deus. Olha o versículo 2. E servindo eles, vamos lá, igreja. Servindo eles ao e jejuando, disse: separai-me agora para o quê? Deixa o texto aqui porque eu não enxergo bem de perto. Ali eu enxergo um pouquinho melhor. Tá bom? Aqui fica muito longe assim de ficar. Olha só, irmãos, missões nasce de oração e de comunhão com Deus. Olha que cena bonita. Tenta você penetrar com seus pensamentos nesse texto, neste momento. Tenta imaginar que você é membro da igreja presbiteriana de Antioquia. Você está ali no templo. Você está naquele momento. Primeira coisa que aparece no texto, você está servindo a Deus junto com todos. Junto com os mestres, com os doutores, todos estão servindo a Deus, né? Você está ali junto naquela congregação, né?
jejuando, orando. Está ali no momento comum da igreja. Momento comum da igreja, irmãos. A Bíblia não diz o que eles estavam orando, o que eles estavam jejuando. Simplesmente eles estavam praticando isso. Mas a Bíblia diz que em dado momento desta reunião, desse ajuntamento santo e agradável aos olhos de Deus, Deus falou assim: eu quero participar dessa liturgia. Eu vou quebrar um pouquinho o ritmo dessa liturgia. Tenta imaginar isso, queridos. Ali é um ajuntamento, é uma reunião de oração, a igreja reunida para orar. E todos estavam presentes. Diácono, presbítero, pastores, liderança, todos, mestre, doutor, todos estavam ali. Todos que tinham condições de estar na igreja estavam na igreja. Estavam orando e jejuando. E de repente, irmãos, assim como foi no Pentecoste, agora aqui de novo, ali, o texto diz com todas as letras, de uma forma bem clara, disse o Espírito Santo. O que você pensa quando o texto quebra ali aquele silêncio de jejum e oração e surge no meio daquele culto uma ação plena? Disse o Espírito Santo. O que você pensa nisso? O que você pensa nisso? Eu penso o seguinte, que dentro de uma reunião, alguém convidou esse bichinho aqui para entrar? Irmãos, eu queria que vocês amarrassem esse bicho lá fora, senão atrapalha. Ou fecha a porta, por favor, isso. Aí, já foi. Fecha a porta. Então, o que acontece? Estavam na reunião, né? Jejuando, orando, disse o Espírito Santo. Quebrou aquela liturgia. E agora o Espírito Santo vai dar o quê? Um direcionamento, um objetivo. Vai explicar para eles o porquê daquele momento. Porque muitas vezes nós chegamos nesse ajuntamento de oração com nossos pedidos, com nossa devoção, com nossa reverência, com nosso temor e tremor diante de Deus, confiando em Deus, sabendo que Deus está presente, mas nós não sabemos a liturgia de Deus, e Deus pode ali se manifestar de forma tremenda. Nós não sabemos as motivações que essa igreja estava reunida naquele momento, mas Deus estava satisfeito com aquela reunião, Deus estava aprovando aquela reunião, Deus estava presente naquela reunião, e Deus, em certo momento, percebendo a necessidade deles de se envolver mais com Ele, mais com Deus, Deus fala assim, o Espírito Santo se apresenta e fala assim: olha, está tudo muito bom, está tudo muito legal, parabéns para vocês, mas vamos dar um passo a mais. Separa para mim agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tem o quê? Chamados. Chegou a hora. Isso me preocupa. Chegou a sua hora também, querido? Quanto tempo você está na igreja? O Espírito Santo ainda não falou para você? Está na hora? Quanto tempo você ora? O Espírito Santo ainda não falou para você? Está na hora? O que está faltando, irmão? Minha irmã? Mais um culto de oração? Mais uma pregação, mais uma aprovação. Está tudo muito bom. Essa reunião está excelente. Está tudo perfeito aos meus olhos. Mas agora está na hora. Vamos sair das quatro paredes. Vamos dar um passo a mais. Irmãos, está na hora. Está na hora da igreja se levantar. Está na hora da igreja reagir. Está na hora da igreja fazer algo. Vocês sabem o que tem que fazer e como fazer. E vocês sabem que o tempo de fazer é agora. Está na hora. E se você der mais tempo ao tempo, daqui a pouco o seu corpo não vai ter mais condições de fazer. E talvez no ato de desespero a sua oração será assim: Senhor, me fortalece, me cura para que eu possa fazer a sua obra. E Deus falou: você teve o tempo todo e não percebeu isso?
Agora que a saúde está indo embora, o tempo está passando e as coisas tumultuaram para você, agora você está com essa sensibilidade de fazer, e o tempo todo eu estive ali dizendo para você, ide, está na hora, e você não abraçou a causa. Tem uma ilustração interessante de abraçar. Desde que eu ouvi, não sei ela completa, vou só tirar o miolo da ilustração. De um camarada que estava se afogando e precisando de socorro e estava desesperado e achava que ia morrer mesmo, não tinha jeito de morrer, não tinha jeito de sobreviver, olhava o horizonte, não via nada, as águas vindo, as ondas, e suas forças estavam indo embora. Não tinha mais o que fazer, ele falou assim, vou morrer mesmo. Mas de repente passa perto dele um tronco, uma árvore, um tronco assim. E ele olha para aquele tronco e abraça aquele tronco com tanta força e não solta mais. Ele abraça aquele tronco e não solta mais. Se a igreja não abraçar as missões e não soltar mais, ela vai submergir. Ela vai afundar, irmãos. Abraça e não solte mais. Porque missões é a garantia da vida da igreja. Fazer missões garante a existência da igreja. Então eles estavam ali servindo ao Senhor. Então a missão não começa, primeiro, irmãos, com estratégia humana. Não tem estratégia. Eu gosto muito das reuniões de planejamento, pessoas defendem muito isso. É necessário, é útil ter os planejamentos. Mas muitas igrejas não estão se preocupando com o principal, que é pedir a Deus a estratégia correta. Porque nós não temos a estratégia de Deus. Deus é que tem a sua estratégia. Naquela reunião ele apareceu e falou assim, separa para mim fulano e fulano, e pronto. A igreja não tinha um planejamento estratégico, mas tinha um sentimento de obediência à vontade de Deus. E se eu quero um planejamento estratégico da igreja, já está nas Escrituras, é só lermos e conhecermos, não precisa outra coisa. Está aí. A igreja ser trabalhada e alicerçada nessas bases bíblicas. Pronto, é só isso, irmãos, mais nada. Aí nós trazemos um monte de situações para dentro da igreja, que ocupa tempo, mas aquilo que de fato precisa ser feito, não fazemos. Orar, clamar, conhecer a palavra e sair para fazer. Dizer a Deus, estou aqui, estou pronto, é o meu momento, agora é a sua vez, bora. Estamos servindo ao Senhor, precisamos de algo mais. Então a missão não começa com estratégia humana, mas com uma intimidade espiritual com Deus, é a base. Se a igreja não chegou nessa intimidade com Deus, se a igreja não chegou a este momento com Deus, pode vir total estratégia, irmãos, elaborada, com tecnologia, seja o que for, com muito investimento, não vai dar certo. Não dá certo. É pérola jogada aos porcos. O básico da igreja que ela precisa fazer para que Deus chegue com a sua estratégia para a igreja, se revele a Deus, a igreja, se apresente à igreja e fala o que quer e separa quem Ele quer, para Ele fazer a obra, para que as coisas sejam bem-sucedidas, para que não haja frustração na igreja. Final do ano, relatórios, muitos relatórios, resultado zero. Vamos planejar o ano que vem, estamos planejando, fazendo isso. Qual o resultado? Zero. Será que não precisamos voltar à base? Irmãos, na plenária aqui, na Assembleia, vamos parar com isso tudo, vamos, por favor. Vamos parar. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Vamos buscar a Deus? É assim que funciona. Porque o Espírito Santo fala à igreja, e fala na igreja quando ela ora, queridos. Fala quando ela ora.
Eu desafio a você a procurar na história dos grandes missionários, procurei esses dias. Se nós acreditarmos que aquelas biografias são verdadeiras, e eu creio que são, todos os grandes missionários, todos os missionários, antes de ir ao campo missionário, antes de sonhar com o campo missionário, antes de ir fazer missões, eles tinham uma intimidade profunda com Deus. E as suas orações eram com propósito diante de Deus. Jamais pensando na primeira pessoa do singular, mas pensando nas pessoas que estavam distantes, carentes da graça de Deus. Pensando naqueles que estão cambaleando para o inferno. Isso roubava-lhe o sono e a alegria. Quem esteve aqui ontem ouviu um testemunho do pastor Alvimar. Quem esteve aqui? Não lembro o nome dele, não sei se Franz teria que estava aqui, lembra o nome que ele citou. Uma pessoa rica lá nos Estados Unidos, 1800 e pouco, se não me engano a data que ele falou. Filho de um grande empresário, que queria passar uma empresa inteira para o filho. Primeiro deu 1 ano de viagem para o filho rodar o mundo todo, conhecer o mundo. E quando o filho voltou, falou assim, minha empresa agora é sua, filha. Ele falou assim, não, eu quero ir por este mundo pregar Jesus, porque eu vi que tem muitas nações que não querem Jesus, não tem Jesus. Não, filho, então vamos fazer o seguinte, faz um curso de teologia. Não, vou fazer, pensando em ganhar tempo. Fez o curso de teologia. Agora, filho, vai ficar aqui? Não, vou para as missões. A mãe fala e assim, olha, você vai, vamos deserdar você e tal. Não tem problema. E ele foi. Se não me engano, ele queria pregar os árabes que estavam na China, se não me engano, é isso? Me ajuda aí. Sim, foi o jeito de aprender árabe para ir fazer, e ele não conseguiu completar essa missão, porque ele adoece e morre aprendendo árabe, não é isso? Mas tinha lá um dossiê que ele escrevia todos os dias, o dia que os pais o abandonaram, o dia que todas as coisas, mas ele dizia que não se arrependia porque o coração dele estava voltado àqueles que não tinham Jesus. Não sei se está gravado esse testemunho. Quem quiser, assiste o vídeo de ontem, né? Está lá, passei para todo mundo. Uma história chocante, irmãos. Não é novidade. Não é novidade. Por que não é novidade? Porque uma igreja sadia, eu falei que conhece as Escrituras. Conhece as Escrituras. E quando você chega naquele momento de Jesus com a pesca maravilhosa, lembra disso? Quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, é interessante isso, irmãos, como que Deus trabalha na vida de cada um de nós. Cada um tem a sua particularidade com Deus. Eu falo assim, a minha particularidade com Deus, eu nunca faço ela como referência para você, porque é a minha particularidade. Você que tem que entender qual é a sua particularidade com Deus. Eu tenho a minha, então não serve de exemplo para você. Porque talvez não seja assim que Deus quer trabalhar com você, de outra forma. Né? Deus é Deus. Mas a gente percebe ali que aqueles homens, no primeiro momento, estavam muito frustrados. Zero de produtividade. Desanimados, cansados, exaustos. Nossa, a palavra ali é frustração. E Jesus chega e fala assim, lança a rede ali. E o texto diz que houve uma pesca maravilhosa que encheu o barco deles, encheram os outros barcos, e houve assim um lucro sem precedente. E Jesus fala assim, ó, vinde a mim que eu vos farei o quê? Olha que coisa tranquila. Mas como é que você fala para uma pessoa no auge da sua carreira, do seu lucro, no auge de falar assim, me dei bem, agora eu vou ficar tranquilo, fala assim, venha para mim, que eu lhe farei pescador de homens. Diz o texto que eles só tiveram uma ação e uma reação. A ação foi puxar os barcos e as redes para a areia. Reação, estou pronto, estou indo. Talvez no primeiro momento as pessoas estavam ali olhando e dizendo assim, eles vão agora separar os peixes, vender e ter muito lucro.
puxaram, a Bíblia nos diz o que aconteceu, eu acho que foi uma festa naquela praia lá. Porque o que sobrou de peixe grátis para os outros não foi brincadeira. Largou tudo lá. Largaram tudo. E seguiram. Eles não usufruíram, irmãos, daquele trabalho, daquela situação. Eles entenderam que foi Deus que deu. E se Deus ali fez aquilo acontecer, as suas vidas estavam amparadas por esse Deus, aonde quer que eles estivessem com Deus. Independente de suas profissões, de suas origens. Eles sabiam, tinham convicção que Deus iria supri-los. Porque ninguém melhor do que eles, sendo pescadores, sabia que aquilo foi um milagre de Deus, foi uma ação de Deus. E eles entendiam que se eles continuassem sem Deus, eles enfrentariam novos momentos de dificuldade, novos momentos de pescaria, com frustrações, N dificuldades, mas eles sabiam com Deus agora, nas dificuldades, eles seriam supridos pelos próprios Deus, se assim fosse necessário. Porque lembra, esses pescadores estavam guardando as redes, não podiam mais fazer nada. E Deus inverteu essa realidade. Então eles entenderam que quando Deus chamou, quando Jesus chamou, os três falaram assim, eu vou contigo, porque aqui tem solução, aqui tem resultado. Aqui de fato é a verdade da minha existência, que é Deus. Não os acessórios da minha existência. Então a missão, irmãos, não começa com estratégias humanas, mas com intimidade espiritual. O Espírito Santo fala à igreja que ora. E se essa igreja orar, se essa igreja buscar, algo novo vai acontecer entre nós. Eu gosto muito dessa passagem, Joel 2:28. Você também conhece essa passagem. Joel 2:28. Que muitas vezes passa despercebido. Achamos que não é para nós. Joel 2:28. Lê comigo, igreja, por favor. E acontecerá depois que derramarei o meu sobre toda vossos filhos e vossas filhas, o quê? Vossos velhos, o quê? E vossos jovens terão tudo que envolve a ação e ministério da igreja. Olha só, filhos, filhas, velhos, jovens, igreja. Aonde Deus vai derramar o seu Espírito? Na igreja. E por que Ele vai derramar o seu Espírito na igreja? Para que essa igreja seja missionária. Olha lá, olha lá. Vossos filhos e vossas filhas fazerão o quê? Vai, igreja, profetize, pregarão a palavra de Deus. Os velhos o quê? Sonharão com a ação plena de Deus sobre as suas vidas. Ainda darão frutos. Não existe aposentadoria no reino de Deus, irmãos. No reino de Deus não tem para aposentadoria. Está vivo? Você é discípulo. Está vivo? Você é missionário. Seja aonde você estiver, do jeito que você estiver. E os vossos jovens terão visão, estarão envolvidos com a obra. Vão saber o que tem que fazer dentro da igreja e para a igreja. Ontem nós tivemos aqui, os nossos jovens tiveram visão ontem. E eu quero dar um testemunho das nossas juventudes. Eu quero falar da nossa juventude. O conselho decidiu, há mais de um mês atrás, conversando com o coral, de mudar o dia do culto, né? Que a gente chamava de doutrinário, quarta da glória, para quinta-feira. E o coral prontamente atendeu e falou assim, não, tranquilo, pastor, sem problema nenhum. Podemos mudar, não houve nem discussão, foi muito bom, foi de Deus. E aí eu comuniquei, a Bia, tal, que é a regente, aí ela falou assim, pastor, às quarta-feira, nós estamos aqui com um grupo de ensaio para o culto, que era ontem. Nós estamos ensaiando toda quarta-feira aqui. Eu conversei com a turma, como já se organizaram para isso, então até o dia 23, não tem como a gente ter outro dia para ensaio. Não tem como o senhor deixar para acontecer isso mais na frente, depois do dia 23? Falei, Bia, longe de nós qualquer dificuldade nisso. Durante a semana, eles ensaiaram bastante aí, mais de um mês, vindo aqui para ensaiar. Há poucos dias atrás, há uma semana, internamente entre eles, abriram um propósito de oração. Todos os dias, meio-dia, orar pelo evento de ontem.
Jovens tendo visões, você não sabe disso. E às vezes você, pai, sequer apoia o seu filho na igreja. Você acha pesado trazer o filho na igreja? Tem que te levar e buscar, eu moro longe, moro perto, é perigoso e tal. Nós mesmos, nós pais, não apoiamos nosso filho na igreja, mas tem jovem aqui na nossa igreja tendo visões. E essa visão é responsabilidade para com o trabalho de Deus. E muitas vezes nós pais e a igreja não apoia. Onde estava a igreja ontem num trabalho de jovem anunciado? Aonde estava a igreja numa vigília que oramos por todas as pessoas? Aonde está a igreja quando toda terça-feira estamos orando? Aonde está a igreja, irmãos? Nós vamos ter a conferência missionária. Aonde você vai estar na conferência missionária? Depois vamos ter um encontro lá da Reforma Protestante. Onde você vai estar enquanto a igreja está reunindo? Estamos orando, estamos buscando. Então nossos jovens estão tendo visões, mas muitas vezes nós não estamos acompanhando as visões do nosso jovem. A hora é agora. O Espírito Santo apareceu lá e falou assim, olha, separa para mim. Eu trouxe apenas um exemplo de missionário, irmão, muito conhecido, Hudson Taylor. Após longa oração, sentiu-se chamado para levar o evangelho ao interior da China e fundou lá uma associação China Island Mission para evangelizar aquele povo. Oração. A igreja presbiteriana, irmãos, a nossa origem, quem chegou aqui? Quem foi o nosso missionário que plantou essa igreja? Quem foi? Simonton. Você sabe o que antecedeu antes dele chegar no Brasil com ele, lá nos Estados Unidos? Você conhece a história? Se não conhece, no próximo domingo, no outro domingo, eu vou trazer a história para vocês. Que agora não dá pelo tempo. Mas você sabe o que estava acontecendo com ele? Ele amanheceu e falou assim, vou dar um passeio no Brasil. Foi assim? Não, irmãos. Ele foi separado por Deus. No momento de oração, no momento de busca. No momento de sucesso, muito jovem. E veio para o Brasil viver os seus últimos 8 anos de vida. Sequer pôde usufruir por muito tempo de uma vida conjugal. Sequer pôde usufruir de uma filha, de um filho. 8 anos apenas de ministério, irmãos. E a igreja presbiteriana chega aos 166 anos. Mas a igreja começa com a visão missionária, a igreja começa no momento de avivamento, a igreja começa no momento de um homem com comunhão com Deus, com oração com Deus. Aí as coisas vão dar certo. Sem isso não dá. E eu encerro dizendo que a igreja que envia com fé é a igreja de extrema responsabilidade, e tem responsabilidade. Versículo 3, por favor, irmãos, estamos terminando, 5 minutos a gente termina. Olha o versículo 3, vamos ler juntos? Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Olha só, eles estavam numa reunião de oração, de jejum, Deus separa, eles não se dão por satisfeitos, mesmo separados, eles voltam a orar, voltam a jejuar, impõem as mãos, abençoa e envia. Então enviar é um ato de fé, irmãos. Ou seja, como é que eu vou dizer isso? Esse ato de fé é uma liga. Não sei se eu vou explicar direitinho, vou tentar aqui. É uma liga da fé daquele que é chamado para ir, da fé com aqueles que enviam. A fé daquele que é enviado vai dizer assim, Deus vai estar comigo a todo tempo. E a fé daquele que envia está assim, nós vamos orar e jejuar e cooperar com esse ministério o tempo que for necessário. Eu tenho fé que a igreja vai ter os recursos e pessoas para manter esse ministério seu aonde quer que você esteja. É isso que eu quero dizer. Então aquele que vai tem a fé, e aquele que está enviando tem a fé que vai manter aquele ministério. Em tempo e fora de tempo. A igreja impõe as mãos, ora e envia. A igreja não pode ser uma igreja falsa. Uma igreja duvidosa. Mas a igreja precisa ser autêntica e com fé, entendendo que ao enviar ela vai cumprir aquele ministério com aquele que está lá exercendo o seu ministério. A igreja não terceiriza a missão, irmãos. Ela participa ativamente. Ela é parte da missão, ela é a missão. Ela é o suporte da missão. Não vou ler o texto, mas os irmãos conhecem que lá em Romanos 15, 24, Paulo esperava ser ajudado pela igreja a caminho da Espanha.
Paulo tinha essa convicção, essa fé. A igreja vai me ajudar, porque Deus separou, tem essa fé. E a igreja precisa ter fé de manter o ministério, senão começa a ruir. Sim, sem dúvida. Há várias missões, tipo de missões urbanas, missões em presídios, missões em escola, missões vários tipos. Hoje se dá um nome, né? Capelania, capelania hospitalar, capelania prisional, capelania estudantil, escolar, missões. Onde você leva a palavra missões, mas a essência da palavra missionária significa ir por todo mundo também. Na semana passada falamos, começa aqui, ali e lá. Então, se estamos fazendo aqui, vamos continuar fazendo. Se existe uma área que a igreja não está atingindo, vamos orar para que Deus nos ajude a levantar alguém ou chegar alguém para fazer aquela área. Mas se a igreja tem uma área que é os hospitais, continua com os hospitais. Se temos uma área com missões urbanas, ainda não estamos fazendo, quem sabe um dia alguém possa vir assumir essa gestão de fazer missões urbanas, que é extremamente carente. O que tem de pessoas aqui do nosso lado sem Jesus? O que tem de pessoa ao seu lado que sem Jesus? Falamos isso semana passada. Fazer missões, missões. E tem que ser feito. Então esse envio, irmãos, eu preparei uma situação bem singular para ficar no seu coração, para a gente encerrar. Como pais que abençoam filhos, você faz isso? Quando ele vai estudar? Quando ele sai para estudar? Né? O Eliseu já, além de fazer com que a sua filha fosse para a escola, todo aquele ensino fundamental, abençoou para ir lá para Alegre, abençoou para fazer pós-graduação em outros países e tal. Você tem feito isso, todos nós temos feito isso. Você abençoou, não abençoou? Né? É assim que eu faço com meu filho, quando vai para a escola. Deus te abençoe. Oro para que Deus o abençoe lá, cuide dele, Zélio, eu abençoo, vai lá, dou a estrutura, dou o material, pago as mensalidades, tudo que é necessário eu estou financiando, estou abençoando, mas estou o quê? Fazendo com que ele estude, não é isso? Não é assim que você faz com seu filho? É assim que nós temos que fazer com o missionário. Com pais. Orar, abençoar e mantê-los, né? A igreja envia com oração, a igreja envia com sustento. Nós temos o alvo de 10 mil esse mês. Vamos ver se a gente chega lá. É pouco, não é nada, irmãos. Não é nada para as missões 10 mil. Mas é o que Deus está desafiando a igreja a fazer. E eu encerro dizendo, irmãos, com aplicação prática. Somos uma igreja disposta a enviar? Eu acho que essa primeira parte todo mundo fala assim, sim! Sim ou não? Sim! Quem não quer enviar missionário, né? Aí vem a segunda parte. Também somos uma igreja disposta a sustentar. Quero ouvir um sim. Sim! Terceiro, somos uma igreja disposta a orar pelos missionários, irmãos? Hã? Sim, aí já melhorou o sim, né? Enviar e orar, tudo bem. Agora, sustentar também, vamos falar o sim. Essa trilogia precisa estar nós. Então, irmãos, eu encerro dizendo, estamos prontos para sacrificar muitas vezes um certo conforto da nossa vida. E sacrificando esse conforto da nossa vida, vamos estar na obediência de fazer missões? Porque isso envolve sacrificar algumas coisas. O dinheiro que você envia, você podia reunir a família. É até chato falar isso, mas eu vou falar, né? Comer uma pizza, dar um passeio, não é isso que a gente fala, né? Querendo frisar para as pessoas, mas eu acho isso tão chato, mas vamos usar isso aí. Aí você deixa de comer aquela pizza, dá aquele passeio e fala, não, esse dinheiro aqui está reservado para lá. Mas não é assim que é missões. Missões é semelhante a dízimo, irmãos, é prioridade, é o primeiro que vem. Se sobrar, eu como a pizza, mas não é fazer, vou deixar de comer uma pizza para contribuir com missões. Esquece isso. A prioridade sua não é missões. Por uma crise de consciência, você lembrou das missões. Missões é prioridade já. E você sabe que, porventura, contribuindo com missões, pode ser que você não vá curtir, né, aquele mês como você gostaria, mas você fez a vontade de Deus. Quem sabe Deus vai te dar outras coisas. E Deus vai suprir as suas necessidades de outras maneiras, de outro jeito. Então, irmãos, a igreja precisa enviar. Então, jejuando, orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Uma igreja com fé. Tomara que a igreja esteja pronta para sacrificar alguns confortos nossos, como igreja, como pessoas,
para que a igreja seja cada vez mais ativa e viva nessa questão de fazer missões.